Desde os primórdios da navegação, os navios não foram apenas meios de transporte. Eles representaram poder, ambição, tragédias e até mistérios. Alguns ficaram marcados por sua grandiosidade, outros por batalhas épicas, outros ainda por tragédias quase inimagináveis. Hoje vamos conhecer 5 desses gigantes dos mares, cada um com sua própria história fascinante. Do famoso Titanic ao enigmático Queen Mary, prepare-se para uma viagem pelo tempo, onde luxo, guerra, coragem e até lendas sobrenaturais se encontram. No fim, veremos como um transatlântico de luxo acabou se tornando um dos lugares mais assombrados do mundo. Titanic, o gigante inafundável que naufragou. O Titanic fazia parte de uma tríade de transatlânticos gigantes planejados pela empresa White Star Line, que buscava superar sua rival, a Cunard Line, na corrida pelo domínio do Atlântico. Os 3 navios eram o Olympic, Titanic e Britannic. O Olympic, lançado antes do Titanic, navegou por décadas sem maiores tragédias. Já o Britannic, que entrou em serviço durante a Primeira Guerra Mundial como navio hospital, também teve um destino trágico. Afundou em 1916 após atingir uma mina no Mar Egeu. Assim, dos 3 irmãos, apenas o Olympic completou sua vida útil de forma segura. A construção desses navios foi realizada pelos estaleiros Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda. Eram obras colossais que empregaram milhares de trabalhadores. O Titanic, em especial, foi pensado não apenas como símbolo de luxo, mas também como ferramenta de propaganda do poder britânico. O Titanic era mais do que um navio. Lançado em 1912, foi apresentado ao mundo como o maior, mais moderno e luxuoso transatlântico de sua época. Com mais de 260 metros de comprimento e capacidade para mais de 2.200 pessoas, representava o auge da engenharia naval. Seus salões deslumbrantes, escadarias de mármore e cabines requintadas faziam dele um símbolo de status. Não à toa, era chamado de inafundável. Sua grandiosidade, no entanto, acabou ofuscando falhas que se revelariam fatais. Entre elas, as decisões tomadas pelo próprio capitão, Edward Smith. Experiente e respeitado, Smith tinha uma carreira impecável, mas no comando do Titanic, tomou escolhas arriscadas. Ignorou diversos avisos de gelo enviados por outros navios na rota. Manteve a velocidade máxima, acreditando que o transatlântico poderia cruzar qualquer perigo sem grandes riscos. Essa confiança refletia a imagem que a White Star Line queria passar, a de um navio inafundável. Mas essa pressa em completar a viagem inaugural acabou colocando a embarcação diretamente no caminho do iceberg. Mas essa confiança cega se transformou em tragédia. Na noite de 14 de abril de 1912, em velocidade máxima, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. O choque por si só não deveria ter sido fatal, mas havia um detalhe sombrio. O aço usado na construção se tornava frágil em baixas temperaturas e os rebites que uniam as chapas do casco eram de qualidade inferior. Combinados, esses fatores abriram rachaduras gigantescas, permitindo que a água invadisse compartimento após compartimento. Em menos de 3 horas, o que parecia indestrutível desapareceu sob as águas congeladas. Mais de 500 pessoas morreram, enquanto apenas cerca de 700 sobreviveram em botes insuficientes para todos. O desastre não apenas marcou a história marítima, como também expôs falhas humanas, excesso de confiança, descuido com a segurança e desigualdade no acesso às escassas vagas de sobrevivência. Até hoje, o Titanic desperta fascínio. Seu naufrágio foi investigado por décadas, e a descoberta dos destroços em 1985 revelou imagens assombrosas. O casco partido no fundo do mar, intacto em sua imponência, mas silencioso como um túmulo de aço. Mais do que uma tragédia, o Titanic se tornou uma lenda, símbolo da fragilidade humana diante da natureza. Bismarck, o terror dos mares da Segunda Guerra. Em 1940, a Alemanha nazista lançou ao mar o Bismarck,
o encouraçado mais poderoso já construído pela Marinha Alemã. Seu tamanho colossal, blindagem pesada e poder de fogo impressionavam. Era visto como a arma capaz de desafiar o domínio britânico nos mares. O Bismarck media mais de 250 metros de comprimento e pesava cerca de 50.000 toneladas totalmente carregado. Seus canhões principais tinham calibre de 380 milímetros, capazes de lançar projéteis de quase 1 tonelada a mais de 35 quilômetros de distância. Era, em essência, uma fortaleza flutuante. Em maio de 1941, durante sua primeira grande missão, o Bismarck travou o combate que marcaria sua lenda. Em pleno Atlântico, enfrentou o HMS Hood, orgulho da Marinha Britânica. O duelo durou poucos minutos. Um disparo certeiro do Bismarck atingiu o paiol de munição do Hood, que explodiu e afundou quase instantaneamente, levando mais de 1.400 homens para o fundo do mar. O impacto psicológico foi devastador para os britânicos. A reação não demorou. Winston Churchill ordenou que o Bismarck fosse caçado a qualquer custo. Começou então uma das maiores perseguições navais da história. Centenas de aviões e dezenas de navios britânicos participaram da caçada. Depois de dias de perseguição, aviões torpedeiros conseguiram atingir o leme do Bismarck, deixando-o sem controle em pleno oceano. Cercado, o gigante alemão foi bombardeado por horas, até finalmente afundar em 27 de maio de 1941. Após horas de intenso bombardeio britânico, o Bismarck já não passava de um casco em chamas. Mesmo assim, sua blindagem colossal resistia ao afundamento imediato. Foi então que entrou em cena a própria tripulação alemã. Para evitar que o navio caísse intacto nas mãos do inimigo, os oficiais deram a ordem de abrir válvulas e detonar cargas internas, afundando o Bismarck por ação deliberada. Dos mais de 200 homens a bordo, apenas pouco mais de 100 conseguiu sobreviver, sendo resgatados pelas forças britânicas e depois por submarinos alemães que chegaram à região. A maioria da tripulação desapareceu junto com o encouraçado, que afundou lentamente até descansar a quase 5.000 metros de profundidade. Esse ato final mostra não apenas o poder de destruição do Bismarck, mas também o destino trágico de milhares de marinheiros que em menos de 10 dias viveram a glória de derrotar o orgulho britânico e o horror de ver seu próprio navio sucumbir. O encouraçado que nasceu para aterrorizar os mares se transformou em cemitério de aço e homens, encerrando de maneira dramática sua curta existência. Yamato, o maior encouraçado da história. O Japão construiu o Yamato em segredo no início da década de 1940, com o objetivo de criar o maior e mais poderoso encouraçado do mundo. Pesando mais de 70.000 toneladas e armado com canhões capazes de disparar projéteis do tamanho de carros a mais de 40 quilômetros de distância, o Yamato era uma fortaleza flutuante e símbolo máximo do poder naval japonês. Mas sua grandiosidade logo se mostrou inútil diante da realidade da guerra. O avanço da aviação transformou navios gigantes em alvos vulneráveis. Em abril de 1945, durante a Batalha de Okinawa, o Yamato foi cercado por centenas de aviões norte-americanos. Bombardeado repetidas vezes, explodiu em uma detonação colossal, levando consigo mais de 3.000 tripulantes. O fim do Yamato marcou não apenas a derrota de um navio, mas também o fim da era dos encouraçados, substituídos definitivamente pela supremacia dos porta-aviões. Endurance, o navio preso no gelo da Antártida. Em 1914, o explorador britânico Ernest Shackleton partiu para a Antártida com um objetivo ambicioso: atravessar o continente gelado de um lado ao outro. Para isso, ele contava com o Endurance, um navio robusto construído especialmente para suportar as condições extremas do gelo polar. Mas a expedição logo se transformou em um pesadelo. O Endurance ficou preso no mar congelado de Weddell, cercado por placas de gelo cada vez mais espessas. Mês após mês, a pressão aumentava até que as gigantescas placas começaram a esmagar o navio. Diante dos olhos da tripulação,
o Endurance foi destruído e finalmente desapareceu sob o gelo, levando com ele qualquer esperança de retorno imediato. Isolados em um dos lugares mais hostis do planeta, sem meios de comunicação e sem possibilidade de resgate, Shackleton e seus homens encararam o impossível. Montaram acampamentos improvisados sobre o gelo, caçaram focas e pinguins para se alimentar e sobreviveram ao frio extremo. Shackleton então liderou uma arriscada travessia em pequenos botes até a ilha Geórgia do Sul, onde conseguiu buscar ajuda. Contra todas as probabilidades, todos os homens sobreviveram. O Endurance nunca voltou, mas sua história se tornou uma das maiores lendas de coragem e liderança da exploração polar. E o próprio navio só seria redescoberto em 2022, no fundo do Mar de Weddell, preservado como se o tempo tivesse congelado sua memória junto às águas geladas da Antártida. Queen Mary, o transatlântico fantasma. Em 1936, foi lançado ao mar o RMS Queen Mary, um dos transatlânticos mais luxuosos já construídos. Com interiores em estilo Art Deco, restaurantes refinados e salões de baile imponentes, logo se tornou símbolo de glamour, transportando milionários, artistas e até membros da realeza através do Atlântico. Mas a Segunda Guerra Mundial transformou sua história. O Queen Mary foi pintado de cinza, apelidado de Ghost Greyhound, e convertido em navio de tropas. Nessa função, transportou milhares de soldados, tornando-se parte fundamental do esforço aliado. No entanto, também acumulou tragédias, acidentes fatais a bordo, soldados que jamais chegaram ao destino e passageiros que desapareceram em alto mar. Após a guerra, o navio voltou ao serviço de luxo, mas sua imagem já estava marcada. Quando foi aposentado e transformado em hotel permanente em Long Beach, Califórnia, ganhou uma nova fama, a de um dos lugares mais assombrados do planeta. Relatos de corredores gelados, vozes sussurrantes e aparições tornaram-se comuns. Muitos visitantes afirmam ter visto figuras espectrais de marinheiros e soldados que teriam morrido a bordo. Hoje, o Queen Mary é mais do que um monumento histórico. É uma mistura de museu, hotel e, para muitos, um verdadeiro navio fantasma. Um transatlântico que começou sua vida como ícone de luxo, serviu como máquina de guerra e terminou como palco de mistérios, consolidando sua fama de ser o navio mais assombrado do mundo. Cada um desses navios carregou consigo não apenas aço e tecnologia, mas também sonhos, tragédias e mistérios. O Titanic mostrou como o excesso de confiança pode transformar grandeza em desastre. O Bismarck simbolizou o poder bélico e sua queda rápida. O Yamato representou a ambição desmedida, destruída pelo avanço da aviação. O Endurance revelou a coragem humana diante do impossível. E o Queen Mary, por fim, uniu luxo, guerra e lendas, permanecendo vivo na memória como o transatlântico fantasma. No fim, todos esses gigantes lembram que os mares guardam não apenas histórias de glória, mas também lições de humildade, resistência e mistério. É por isso que, mesmo séculos depois, ainda seguimos fascinados pelos navios que mudaram e assombraram o curso da história.